A gente gravou e tá lá no blog, Orgulho de Ser, se vocês tiverem interesse, tá na parte de vídeos, tá bom? Esse aqui também vai estar gravado se vocês quiserem. Ah, já deixou? Todos seus. Boa noite, gente. Gente, eu vou apresentar para vocês um meetup que é mais ou menos continuação do que o Tostenko apresentou para vocês. Alexandre, né? Estou chamando de Tostenko. Alexandre. A minha apresentação é mais sobre um projeto que a Sinqia fez ano passado na Petros. Então eu vou falar um pouco do que o Alexandre falou, então vocês vão ouvir um pouco do que ele falou, mas eu vou mostrar também um pouco da parte prática do que a gente fez nesse projeto. Tá? Antes de começar, nem todo mundo aqui me conhece, mas o pessoal da Previdência, eu vou me apresentar. Meu nome é Armando, eu tenho 44 anos, trabalho na Sinqia de BH, na Previdência. Quer dizer, agora eu estou lá no Corpo Bancário com o Lauro, mas eu sou da Previdência. Tá? Eu trabalho lá na área de desenvolvimento, já tenho 2 anos de Sinqia, mas totalizando aí entre idas e vindas, 17 anos de casa. Bem, eu trabalho com TI já tem mais de 30 anos. Esse daí, inclusive, foi o primeiro computador que eu trabalhei. Tá? Um TRS-80 lindo de doer. Obrigado. Sou capixaba, nascença, mineiro de coração e a melhor parte, flamenguista. Tá? Fã de Star Wars e de Star Trek. E eu também gosto de escrever no LinkedIn sobre agilidade, só que eu não escrevo sobre conceitos de agilidade. Gosto de usar storytelling para contar sobre o assunto. Então, se vocês forem ver algum texto meu, vocês não vão ver explicando o que é uma daily, o que é um planning, não. Eu gosto de pegar uma história e contar ela usando os conceitos que eu conheço. Bem, nesses mais de 30 anos, eu tirei algumas certificações, todas graças ao programa de certificação da Sinqia. Tá? Essas aí são algumas delas. E eu vim aqui para provocar vocês. Que nem o Tosta falou, a ideia aqui é provocar. Embora eu concorde com isso aqui, não é a provocação que eu quero fazer com vocês não, tá? A provocação é de discussão, é da gente debater. Então não tem como a gente falar desse assunto de cultura DevOps sem a gente às vezes ter que discutir algumas coisas. O projeto que eu vou mostrar para vocês não nasceu como um projeto DevOps. Foi uma coisa que aconteceu quando a gente terminou e olhou para trás, a gente viu o que tinha mudado. Que não foi só o que eles pediram, mas internamente muitas outras coisas mudaram por uma série de fatores que eu vou mostrar para vocês. Tá, mas o que é esse projeto? Esse projeto, a Petros chamou a gente para configurar e implantar uma ferramenta para o gerenciamento do ciclo de vida de 38 produtos deles internos. Então a ideia era a gente pegar esses 38 produtos que eles desenvolvem, colocar dentro de uma ferramenta para poder gerenciar o ciclo de vida. Só que qual ferramenta que eles escolheram? Eles tinham alguns requisitos para escolher essa ferramenta. Como sempre a gente tem para poder escolher, até para escolher nossos produtos, tem uma série de requisitos. Os requisitos que eles tinham tinha que ser uma suíte totalmente integrada e com melhor custo-benefício, totalmente integrada mesmo. Eles não queriam instalar várias ferramentas para depois trabalhar nessa integração. Não, eles queriam ter essa ferramenta e ela já ser toda integrada por padrão. Tinha que estar na nuvem. O gerenciamento dela de segurança tem que ser integrado. Então eles queriam o seguinte, criar um grupo em determinado ponto de segurança da ferramenta e esse grupo se estender por todos os outros pontos que eles precisassem. Aí a gente pode levar a discussão para o lado, pode usar um AD para quem é mais técnico, mas eles não queriam isso. Eles queriam ele ser autossuficiente para poder criar grupo, inserir gente dentro desse grupo. E essa ferramenta tinha que atender esse requisito. E tinha que se adequar ao processo de trabalho deles. Eles têm um fluxo de trabalho hoje que eles precisavam continuar por enquanto esse processo. Eles sabem que tem um impacto de trocar tudo que eles estão querendo, mas eles não queriam ter muito impacto no início. A ferramenta escolhida para isso poderiam ser várias, tá? Aqui a gente tem Jenkins, Git, Jira, mas o primeiro conceito que eles falaram é o seguinte, tem que ser uma ferramenta integrada por padrão. Então, como ela já tem que ser integrada, não atendiam essas 3 ferramentas separadas. Eles precisavam de alguma coisa já pronta. Para isso, quem atendia os requisitos era o Azure DevOps. Por quê? Na verdade, nem se chamava Azure DevOps na época, era a AWS TS 2018, tá? No meio do caminho, a Microsoft fez essa gracinha com a gente, mudou o nome, mudou a plataforma, mudou muita coisa mais estrutural do que só o nome dela. Muita gente acha que a Microsoft só renomeou, não é.
estruturalmente o eixo do DevOps é muito, muito diferente do VSTS 2018, ou de qualquer uma versão anterior. Aqui é uma observação. Quando eu, uma vez, no Telegram, eu fui postar uma mensagem sobre DevOps de um cara da Microsoft. Na hora que eu postei a mensagem, já veio o primeiro falando que se eu quisesse saber sobre DevOps, que era para mim procurar os criadores do conceito do DevOps, etc. Eu não sou muito a favor disso não. Tudo bem, a gente lê e entender os conceitos dos criadores, mas eu acho que não pode ser ter só aquilo. DevOps, Scrum ou qualquer conceito ágil, eles nasceram exatamente de gente que tentou pensar diferente. Tá? Eu acho que é isso que a gente tem que fazer, tentar pensar diferente. Nem sempre a gente consegue. Pensar fora da caixa não é coisa simples, não. Mas o mais legal foi o que veio depois. Alguém veio e falou bem assim, legal, não tenho nada contra a Microsoft, mas ela foi malandra em escolher o termo Azure DevOps. Eu falei, essa não dá nem para bater boca, nem discutir com ninguém, não. Porque a Microsoft, a ideia dela não é se apropriar do termo DevOps, do mesmo jeito que ela não se apropriou do termo Office. Ninguém fala Office e já pensa só na ferramenta, pelo menos não nos Estados Unidos. É a mesma ideia do Azure DevOps. A ferramenta nasceu porque a Microsoft tem várias pequenas ferramentas que estão no Azure que nos ajudam a aplicar uma cultura DevOps. Tá? São ferramentas que nos ajudam a automatizar o processo DevOps. Tá? Então a gente tem o GitHub Integration, o repositório, boards. Algumas dessas ferramentas estão dentro do Azure DevOps, a gente tem acesso diretamente a elas. Nem todas a gente tem, então Azure Report, Monitor, Insights, essas são outras ferramentas que estão no Azure, nos ajudam a ter a parte de controle do DevOps, tá? Para a gente poder monitorar o ambiente, mas estão lá no Azure. Tá? Daí vem o nome Azure DevOps, não é porque a Microsoft está roubando o nome nem se apropriando, não. É por conta disso, são várias ferramentas de DevOps que estão no Azure. Eu venho de uma época extremamente anti-Microsoft. Eu sou uma pessoa que, quando eu era novo, lá atrás, 1990 alguma coisa, eu era fã anti-Microsoft. Eu tinha um vídeo, eu tenho até ele hoje guardado em algum lugar, o vídeo do Bill Gates tomando torta na cara. Foi um dos momentos gloriosos da minha adolescência. Mas por que isso? A Microsoft, ela era anti-open sourcing, anti-Linux, anti-CQ, anti-WordStar, anti-Lotus 123, antes qualquer coisa que não fosse da Microsoft. Estou só falando da Microsoft, falar mal do Linux ou do Open Source já foi motivo de um bate-boca absurda até um pouco tempo atrás. O dia que o Bill Gates saiu de lá, foi quando as portas começaram a se abrir mais. Tá? E a Microsoft mudou muito a visão dela. Hoje a gente pode dizer que a Microsoft é a Microsoft paz e amor. Tá? Microsoft ama Linux, Jenkins, até o Chromium ela gosta, dentre outras ferramentas. Não só isso, a Microsoft ela abre muito fonte dela. O .NET Core hoje, ele é todo open source. Qualquer um pode entrar lá, ver, mexer, sugerir. Mexer assim, entre aspas, né? Sugerir, dar sugestões de melhoria. Fora que ela também fornece muitas das ferramentas dela de graça. Parece que isso aqui é uma proposta da Microsoft. Não, gente, é só uma introdução ao assunto, tá? Por conta da Microsoft ter tanta ferramenta de graça, a gente pode dizer que a Microsoft ama a gente também, tá? A brincadeira aqui, gente, eu não quero causar ódio nem raiva de ninguém, não. Bem, óbvio, eu vou falar só de Microsoft. Tem muita ferramenta no mercado falando de DevOps também. Isso aqui é uma brincadeira que o pessoal lá da Xia Labs fizeram. Eles fizeram a tabela periódica colocando algumas ferramentas de DevOps. Tá? Separaram aqui como se fosse uma tabela periódica de química mesmo, toda separadinha, bonitinha. Vale a pena dar uma olhada, tá? É uma coisa interessante da gente observar. Os links dela eu coloco no final do texto, da apresentação. Um outro que não pode deixar de falar nunca, foi o próprio Alexandre que me apresentou, CNCF.io. Bem, eu não tenho a disposição do Toasta de falar, mano, eu estudei todas elas. Já que na hora que ele me falou isso, eu falei, não tem vida, não, gente, não é possível. Eu falei, não dou conta disso, olha a quantidade de ícones que tem ali. Ele falou isso numa seriedade, eu falei, não, ele está falando sério mesmo, ele estudou isso tudo. Eu não tenho, gente. Mas aqui, se vocês não gostam de Microsoft, esse é o caminho, tá? Ter ferramenta aqui para database, streaming, para brincar com o DevOps também, tem muita coisa aqui boa para se estudar. Mas voltando à programação, quem é o nosso cliente que eu falei para vocês? Explicando um pouco da Petros para vocês. A Petros ela é o segundo maior fundo de pensão do Brasil. Tá?
ela hoje só está atrás da Previ, certo, André? Só está atrás da Previ, então hoje ela é dos grandes clientes que a gente gostaria de ter. A Petrus hoje, ela já trabalha no Azure DevOps, ela tem de 30 a 40 usuários usando a ferramenta diariamente, 20 desenvolvedores internos, 7 DBAs e mais de 40 produtos. Lembrando que eu falei que são 38 que a gente colocou na ferramenta. Então, a ideia do processo nosso, do projeto, era de abril até dezembro, a gente tinha que ter todo o projeto rodando em produção, tá? Nós conseguimos cumprir esse prazo e está lá, funcionando. De janeiro até maio desse ano, a gente tinha que pegar todas as outras ferramentas, foi mais ou menos um por onda, então vou botar aí que foram 7 produtos do ano passado. Todos os outros 32 a gente teve que fazer de janeiro a maio desse ano. E fizemos também, tá? Nós não tivemos nenhum atraso, teve alguns atrasos, mas não foi por conta da Sinqia. Foi porque a Petrus tem outros projetos em paralelo rodando. Mas entrou tudo em produção. A Petrus não tem, pelo menos até onde eu saiba, elas não têm do que reclamar. Até que tinha uma cláusula lá que se a gente atrasasse, o negócio era feio pra gente. E eles nunca acionaram essa cláusula. Tá? A gente conseguiu colocar todos aqueles 38 produtos em produção do jeito que a Petrus pediu. Só que não são 38 produtos, não. Eu vou explicar para vocês quais são eles. A Petrus tinha uma motivação para tocar esse projeto? Claro, tudo tem que ter uma motivação. Tá? Tem um pouco de sonho, acreditar naquilo? Tinha. As Petrus tinham um sonho que era de colocar o projeto deles, o processo interno deles, rodando da melhor forma possível, automatizado, várias coisas que eles precisavam. Tá, mas qual era a motivação deles? Primeiro, aumentar a integração entre desenvolvedores de operação. Da mesma forma que a gente tem alguns problemas em cliente, o pessoal de desenvolvimento e operação tem a rixa aí de, putz, funciona na minha máquina, funciona no meu ambiente, funciona na homologação. Eles lá têm os mesmos problemas, tá? Só que acontece o seguinte, eles precisavam meio que acabar, eles ficam lá praticamente no mesmo ambiente, mesmo andar, só que, beleza, amigos fora da Petrus, só que eles precisavam ter uma integração melhor internamente deles. Acabar um pouco com essa rixa, melhorar a confiança do pessoal de operação no pessoal de desenvolvimento. Eles queriam automatizar alguns processos para os desenvolvedores. Desenvolvedor é bom para desenvolver. Nós somos criativos demais para um monte de coisa. E a gente às vezes quer aplicar essa criatividade em coisa de dia a dia. Tá, vamos criar um brand de desenvolvimento. Ah, não, vou criar do meu jeito aqui porque eu acho que é mais legal. Ah, vamos fazer a funcionalidade aqui que tem que fazer não sei o que no banco. Não, vamos fazer do jeito mais legal. Aí a Petrus diz o seguinte, ó, vamos tirar algumas coisas deles, vamos deixar só eles desenvolvendo. Então, o que a gente puder automatizar para desenvolvedor, a gente vai automatizar. Então, criação de brand, geração de build, tudo que eles pudessem tirar da mão do desenvolvedor foi retirado. Até a questão de script de banco, o desenvolvedor bota o mínimo à mão possível. O processo de script de banco deles, o desenvolvedor bota a mão uma vez para criar e depois se precisar corrigir alguma coisa. Depois disso eles não botam mais a mão. Seria o melhor dos mundos para a gente também. Porque a gente sabe que vira mexa não. Deixa eu só tirar esse update aqui, deixa eu só mudar esse tamanho da coluna aqui, chegar lá no cliente, ferra tudo. Então eles também pediram para a gente automatizar isso. Processo de implantação contínua. A Petrus é o melhor dos mundos para quem quer fazer implantação contínua. Por quê? O ambiente é todo deles, é controlado. Diferente do que a gente tem na Sinqia, que nossos clientes estão fora, o deles são todos internos. Então eles desenvolvem uma aplicação, colocam homologação e colocam em produção internamente. Só que eles tinham um problema aqui nesse processo. O pessoal desenvolvedor, como eu falei, é muito criativo. Então eles colocavam um negócio de homologação, funcionava, o pessoal ia lá, testava, lindo, maravilhoso. Aí precisava colocar em produção. Fala, não, putz, espera aí. Isso aqui ele foi feito para funcionar em homologação. Deixa eu alterar essa linha aqui que vai funcionar em produção. Aí adivinha o que acontecia? Não funcionava. Então, com esse processo de implantação contínua, a Petrus garante a exata versão do executável que está indo para homologação é a mesma que está indo para produção. Então, acabou aquilo de desenvolvedor ficar metendo a mão no meio do caminho. Uma vez que o processo de homologação foi aprovado, ele já é levado para produção sem ninguém botar a mão. Tá? A única coisa que eles não conseguiram automatizar ainda, mas isso é por questão de cultura interna mesmo, a questão de execução de script. O pessoal de banco, eles pediram o seguinte, ó, deixa a gente amadurecer o processo. Vamos passar um período aqui, deixa a gente automatizar através da ferramenta, automatizar entre aspas, deixa a gente aprovar através da ferramenta o momento de executar o script.
Então o script ninguém bota a mão ainda, só que o pessoal de banco só pediu o seguinte, ó, deixa eu falar a hora que eu quero executar, eu não quero que isso seja esquedulado. Eu quero chegar lá e dar um clique para poder falar, agora executa. É o único momento de colocar em produção que eles pediram para não ficar automatizado. A cópia dos binários, tanto para homologação quanto para produção, é toda automatizada. Então hoje o pessoal de operação, eles fazem o que eles têm que fazer, monitoram o ambiente. Então eles não têm que ficar se preocupando em copiar para homologação agora, não, eu tenho que parar o que eu estou fazendo para copiar. Não, acabou isso. É esquedulado, chega no horário, vai lá e coloca os binários em homologação ou em produção. Aumentar a qualidade. Então eles criaram um processo, vocês vão entender porque que teve que ser criado um processo, porque que não tem um tal de um teste automatizado. Para a gente poder melhorar a qualidade dos produtos deles, tá? Esse processo a gente criou usando a ferramenta Integrações com Office 365. Vou mostrar para vocês. E uma coisa que gestor gosta, mas que desenvolvedor não vê, para que serve isso? Métrica. Tá? Os gestores eles queriam extrair métrica desses processos sem precisar ficar pedindo para nenhum desenvolvedor. Tá? Aí nesse caso a gente usou o Power BI, que ele conecta lá no Azure DevOps, de forma nativa, a gente não precisa fazer muita coisa, e eles montam os gráficos do jeito que eles querem. Aí é brincadeira dentro do Power BI. A gente não precisou fazer muita coisa. Claro, eles pediram, ó, eu quero esses relatórios aqui iniciais, foram 5. Nós montamos, entregamos e depois é com eles. Tá? Eles queriam esses dados para eles poderem trabalhar lá. Uma vez que a gente extraiu e mostrou para eles, o resto é com eles agora. Requisitos da Petros para a gente poder tocar esse projeto. Bem, primeira, apropriação de horas. O Azure DevOps ele não tem um processo de apropriação de horas. Uma vez eu gosto muito de encher o saco pessoal da Microsoft perguntando as coisas, tá? Isso é bom demais pelo Twitter, os caras respondem rapidinho. Agora que eu aprendi o caminho, eu sei para quem perguntar, então não enche o saco deles. Eu fui perguntar para eles se a Microsoft não tem intenção de colocar apropriação. O Gira tem. Aí eles falaram o seguinte, Armando, não tem. A gente entende que o processo ágil não tem dessa de apropriar de horas. Como o pessoal mesmo está mexendo lá no Kanban, o máximo que você faz, você vai lá e extrai a hora que entrou e saiu de uma determinada raia e pronto, você tem um tempo. Não precisa o desenvolvedor entrar lá e falar, não, eu trabalhei de tal hora, tal hora. Não. É o tempo que o cara realmente trabalhou ali dentro daquela raia do Kanban. Então, para a Microsoft, isso basta. Claro que para muitas empresas isso não basta. A Petros pediu para a gente desenvolver isso. Aí tem um problema. Existe já coisas, ferramentas, utilitários prontos para isso? Tem. Tem uma ferramenta hoje lá no Marketplace que já faz apropriação. Mas o da Petros tem algumas particularidades que eles precisavam. E a ferramenta não atendia. Além de ser um custo a mais para a Petros. Então nós tivemos que desenvolver, bem, está dando para ver direito aqui, um pequeno componente dentro do Azure DevOps para poder fazer a apropriação, exatamente do jeito que a Petros quer. A gente sabia como fazer esse componente? Não. A gente não tinha a mínima ideia de como fazer isso. Mínima ideia. Graças a Deus existe um negócio chamado Stack Overflow e Google. Tá? Então a gente conseguiu fazer isso aqui com base em Stack Overflow e exemplos que a própria Microsoft dá. Eu não vou falar para vocês que eu matei lendo o livro, não, gente. Tá lá na internet para ajudar a gente. A Microsoft disponibiliza muito código-fonte de componentes existentes, é para isso mesmo. Tá? Então nós apanhamos um bocado para fazer esse pedacinho aqui, ó. Esse pedacinho a gente apanhou. Isso daqui é nativo do próprio Azure DevOps. Agora aquele pedacinho ali, nós sofremos para fazer aquilo ali. É uma coisa ridícula no desenvolvimento. Mas nós sofremos para fazer. Tinha Explorer e Git para todos os desenvolvedores. Aí a ideia é que era padronizar. A Petros, ela trabalhava com VSS, com Git, com TFS, alguns projetos. Eu acho que SVN também. Tem tudo lá. Cada um trabalhava de um jeito. Só que eles queriam padronizar isso. Então, quando a gente levou isso para o Azure DevOps, a gente padronizou o seguinte, ó, agora é Git, ponto final. Só que tem um problema, nem todo mundo sabe o comando de Git. Aí eles viram o seguinte, Armando, grátis, e que tem uma utilização boa, fácil para desenvolvedor, é o Team Explorer. Se vocês olharem para a última linha, vocês vão entender por que eu estou falando fácil para o desenvolvedor. A gente não está falando do pessoal do Torque que já nasceu usando Git, não. Tá? A gente está falando de gente que trabalha 30 anos com isso, que nem eu, que quando olha para um Git, você diz, gente, é muito comando. Pelo amor de Deus. A gente está falando do pessoal ali, da última linha, que mexe com linguagem de dinossauro. Tá?
esse pessoal ia ter dificuldade. Tá? Então eles falaram o seguinte, Armando, tem que ser a melhor ferramenta possível para eles usarem sem nem saber que tem linha de comando por trás. Então a gente partiu para o Check Explorer, grátis, qualquer um pode instalar, não tem licença, não tem nada, então foi tranquilo. Rastreamento de atividade por funcionalidade. Eles queriam ter a seguinte informação, Armando, a gente quer colocar uma informação dentro de cada work item, que depois a gente possa extrair essa informação e ver quais funcionalidades que estão sendo atingidas. Para isso, a gente usou as tags de cada work item, iguais as tags que tem no Gira. Só que eles não queriam que o pessoal saísse incluindo tag lá de qualquer jeito. Então a gente teve que mexer, fazer algumas descobertas lá meio estranhas, para poder só permitir tag pré-cadastrada. Então a gente tem um cadastro de tags e o desenvolvedor só consegue colocar tag no work item que previamente o pessoal da administração permitiu. Então isso foi uma coisa até que deu um pouco mais de trabalho, porque hoje, nem hoje ainda existe, tá? Se que a gente vai buscar na documentação do Azure DevOps, não tem nenhum serviço REST para trabalhar com tag. Bem, o que a gente tem que fazer? O bom e velho F12. F12, olha lá no network que está sendo chamado, descobre como é que usa aquilo e bora para frente. Tivemos problemas por causa disso? Tivemos. A gente teve que fazer para uma outra funcionalidade, a gente teve que fazer a mesma coisa. Tá? Fomos lá, F12, descobrimos, pegamos o serviço REST, lindo, maravilhoso, funcionando. Aí passou 8 meses funcionando. Aí a Microsoft foi lá e decidiu documentar aquilo. Só que na hora que ela documentou, ela mudou o funcionamento daquilo. Aí nosso serviço quebrou. A gente pode ter o mesmo problema com esse problema com a questão da tag? Pode. É um risco que a gente tem, que a Petrus conhece esse risco, mas ela prefere assumir agora. Porque se precisar mudar, a gente sabe que a mudança é simples. Tá? Todas as integrações que a gente faz com Azure DevOps é através de serviço REST. A gente não instancia nenhuma DLL, não tem nada disso mais, é tudo serviço REST. Implementar a política de branch merge. E aí a gente implementou alguma coisa parecida com o Git Flow. Tá? Por que parecida? Porque tinha algumas particularidades dele. Se a gente olhar aqui, parece muito com o Git Flow, tá? Tem trunks aqui de desenvolvimento, trunk de release, trunk de hotfix, e todas essas trunks, acabou de desenvolver, elas são excluídas. Tá? O controle deles depois, se precisar gerar hotfix ou algum hotfix de release, eles utilizam os labels. Os labels também são criados automaticamente. Tá? A gente já tentou colocar esse controle de label lá em Belo Horizonte, só que não deu certo porque o desenvolvedor precisa lembrar de colocar o label. Então, como eu falei, a ideia é tirar o mínimo possível de trabalho do desenvolvedor para ele ser bom no que ele é bom, desenvolver. Então, até a parte de criar label, a gente fez automaticamente também. Uma vez que ele entra em produção, é para copiar para produção, a gente cria esse label aqui e tagueia lá dentro do Git. E por último, pipeline para Delphi, Java e COBOL ES400. Essa foi a parte mais legal do projeto. Gente, eu falei para vocês no negócio de tag, de F12, foi legal, mas COBOL foi um mundo à parte. Eu sou muito antigo, eu já mexi com COBOL, tá? Mas o COBOL ES400 é diferente. O COBOL ES400 é diferente, não por ele ter dinossauro mexendo com ele, tá? Não pelo pessoal já ter mexido com o cartão perfurado, não. Isso é um Hello World no COBOL ES400, tá, gente? Qualquer COBOL. Só para vocês terem ideia, todas as linhas são obrigatórias. Não pode tirar nenhuma. Na verdade, não pode tirar nem ponto aí, senão o negócio para de funcionar. Tão legal que é o COBOL. O COBOL ES400, a particularidade dele é o seguinte. Tudo a gente baixa do Git, baixamos dependência, baixamos tudo. O COBOL que eu programei era uma linha de comando, igual o CSC ou linguagens mais modernas. Só que o ES400 ele tem a particularidade de que você baixa os fontes, manda para dentro do banco de dados, que é um servidor Linux. Esse servidor builda os fontes, o servidor de banco builda os fontes e te cospe um binário que você tem que pegar depois de volta. Na hora que eles falaram isso, eu falei, ferrou. Deu ruim, não tem como, vai ser difícil, mas a gente também conseguiu. Claro, vi um telnet da vida lá, a gente consegue acessar o banco, mandar os binários lá para dentro e pegar de volta o que está lá. Deu um pouco mais de trabalho? Deu. Porque tiveram particularidades aqui nesse COBOL ES400, que é diferente, por exemplo, quando a gente vai baixar um fonte .NET, Java, ele tem geralmente um arquivo de packages, que ele sabe de onde ele tem que trazer as dependências. No COBOL não, é dentro do fonte mesmo. A gente tinha que ler o fonte, interpretar, entender que eles tinham feito o negócio do jeito certo para poder baixar as dependências. Isso deu um trabalho, vocês não têm noção.
No DevOps Days, que eu fui tem 2 semanas, eu não falei isso para eles não, tá, gente? Mas o maior problema que a gente teve foi o COBOL. Eu falei para eles que foi um negócio lá do REC, do F12, menti para eles. O maior problema que a gente teve foi o danado COBOL. Isso aqui é a nossa arquitetura, tá? Depois eu disponibilizo para vocês, vocês vão poder ler um pouquinho melhor. A ideia aqui é o seguinte, como é que a gente desenhou para a gente poder ter uma regra de negócio trabalhando por trás do Azure DevOps. Sempre que um work era atualizado dentro do Azure DevOps, a gente chamava o Service Hook, tá? Esse Service Hook gravava dentro de um Service Bus, dentro de uma fila. Essa fila era monitorada por uma Azure Function nossa, tá? Nossa Azure Function ficava só lendo essa fila, lendo. Sempre que via alguma coisa nova, ela pegava, capturava, processava, lia de um banco de dados também na nuvem, aquele SQL estava na nuvem também, não era um servidor deles, e devolvia para o Azure DevOps algum processamento. Seja impedindo o processo de andar, seja para fazer o build automatizado, tudo quem comandava era aquela Azure Function. Tá? Ela era a nossa regra de negócio. Se a gente tivesse que comparar alguma coisa, é como se fosse servir uma página só web aqui, e nossa regra estivesse toda lá atrás. Tá claro que o Azure DevOps ele tem as próprias regras deles, mas para a gente implementar a regra nossa, o caminho que a gente encontrou foi usando o Azure Function. Isso foi legal, porque ficou uma coisa mais serverless, tá? E uma coisa que deu flexibilidade para eles fazerem outras coisas dentro do Azure DevOps. Foi o que a gente foi fazendo depois. Uma das coisas que salvou muita gente foi essa arquitetura usando o Azure Function. E o controle de bug que eu falei lá atrás. A Petrus, ela precisava controlar os bugs de alguma forma. Não dá para confiar no desenvolvedor. É como se a gente estivesse apontando o dedo para o nosso filho para falar que ele fez alguma coisa errada. De vez em quando a gente releva, fala, não, foi feito isso daí, não é bug, é feature, e por aí vai. Então o que a Petrus pediu? Dentro do Azure DevOps, o próprio Azure DevOps, quando chega no processo de homologação, ele startava a nossa Azure Function, que chamava o Flow. Isso aqui é o Microsoft Flow. Isso aqui era o nosso processo do Flow, tá? O Flow, ele recebia uma requisição HTTP. Lá dentro do Flow, ele iniciava o processo de aprovação por e-mail. Então ele mandava um e-mail para o cliente. Aí aqui tinham 2 níveis de aprovação, tá? Um era quem pediu a alteração e outro era o gerente. Então esse e-mail era enviado 2 vezes para ser aprovado. Sem precisar fazer nada. Dentro do próprio e-mail do Flow, ele aprovava ou rejeitava a funcionalidade. Tá? Sem precisar. Ele ia lá, abria a aplicação, testava. Funcionou? Clicava no botão de Approve. Se desse errado, ele clicava de dentro do e-mail no botão de Reject e aí era aberto o bug automaticamente. Esse bug, enquanto ele estivesse existindo, ele travava todo o processo deles. Tá? Eles não conseguiam prosseguir a homologação, não conseguiam botar nada em produção enquanto aquele bug estivesse aberto. Não só isso, esse bug forçava eles a reanalisar todo o processo para entender o que houve de errado. Se foi erro de desenvolvedor, se foi erro de análise, se foi erro até às vezes do próprio cliente no que ele tinha pedido. Então esse processo aqui, usando o Flow, foi o que ajudou eles a ter um melhor controle de qualidade. Com isso daqui eles garantiam que o que ia para a produção, realmente, tanto o usuário quanto o gerente daquele usuário tinham testado, tinham aprovado. Tá? Isso aqui garantia para eles, era o resguardo do desenvolvedor que ele tinha feito tudo o que ele tinha que precisar fazer. Pode falar, Tosto. Vamos só um slide. Isso aí é o processo de evolução, né? A promoção do ambiente, né? Isso. A promoção do ambiente de um branch para o branch production. Isso mesmo. Tá? Quando chegava no passo de homologação, era startado esse processo aqui que enviava o e-mail para o usuário. Tá? Para poder entrar em produção, tinha que ser aprovado. Se não fosse aprovado, eles não entravam em produção. Tá? Quem autorizava ou não a entrada em produção era o usuário, não era o desenvolvedor. O desenvolvedor não tinha nem como ter controle. O desenvolvedor não conseguia entrar no processo para poder burlar. Tá? Porque só quem conseguia aprovar isso era o cliente e o gerente do cliente. Se o cliente aprovasse e o gerente não aprovasse, não entrava em produção.
Essa aqui são algumas dos relatórios que eles pediram no Power BI. Tá? Hoje, isso aqui, gente, foi feito no ambiente de homologação. Então, tanto para fazer acompanhamento, quanto para poder ver fila de chamado, tudo para eles é dentro do Power BI. Tá? Os dados são todos extraídos de dentro do Azure DevOps, sem a gente precisar fazer muita coisa não, tá? O que a gente precisou fazer era descobrir qual era o serviço REST para poder chamar via Power BI. Feito isso, o resto foi com eles. Dava para fazer até com o Excel. Tá? O Excel hoje chama serviço REST, dá para fazer isso aqui lá dentro também. Só que eles preferiram usar o Power BI para isso, que já é uma ferramenta mais com esse objetivo. Então hoje a gente está lá em integração com o Power BI, o Office 365 através do Flow, SharePoint, eles usam hoje lá para poder fazer controle de documento. Então todo documento que eles têm relacionado àquela solicitação deles, hoje fica no SharePoint. Dava para colocar dentro do Azure DevOps? Dava, ele tem possibilidade de colocar Nexo lá dentro. Porém, eles queriam poder usar o recurso de busca que o SharePoint tem, buscar dentro do documento. E nesse caso o SharePoint dá de 1000 no Azure DevOps. E por isso eles queriam essa integração. Então todo documento que a gente precisava colocar relacionado àquele trabalho, àquele serviço, ele está dentro do SharePoint. E o desenvolvedor, ele não precisa colocar isso lá dentro, tá? Quando a integração que a gente tem aqui, eu acho até, não coloquei em slide nenhum, o processo de abertura de uma solicitação não é feita dentro do Azure DevOps. A Petros tem uma ferramenta dela antiga lá, que o usuário continua usando. Para o usuário final, nem existe Azure DevOps. Eles usam a ferramenta deles antiga, igual a gente tem várias outras aqui dentro da Sinqia, seja na Previdência, no banco. Essa ferramenta que criava o serviço dentro do Azure DevOps. Tá? E o Azure DevOps, no final, devolvia para essa ferramenta. Então, essa ferramenta que era anexada lá um documento. E esse documento, quando vinha, a gente gravava dentro do SharePoint. Só que não são só essas integrações. Hoje a Petros, ela sozinha, tá? O máximo que a gente fez foi passar um link explicando como é que faz. Hoje ela está fazendo integração com o Teams. Tá? A Petros hoje ela está largando link, Skype, Meet, qualquer coisa parecida. Hoje ela está indo toda para o Teams. Então ela viu o seguinte, Armando, tem como a gente trazer até os boards para cá, para dentro do Teams. Todo o nosso controle a gente pode ficar vendo através do Teams. Então eles preferiram trazer isso para cá. Por quê? A ideia deles futuramente é ter uma licença normal de usuário, usar essa licença para os usuários poderem ver o que está acontecendo dentro do Azure DevOps. Só que sem precisar acessar o Azure DevOps, usando só o Microsoft Teams. Então essa integração nem somos nós que vamos fazer não. Tá? Essa daqui são eles que estão fazendo. Tá? Nós só fornecemos alguma documentação, estamos orientando, mas são eles que estão fazendo isso daqui. Esse antes e depois é o seguinte, nós criamos um relatório, a Sinqia criou um relatório para a gente poder medir o nível de aderência deles a um processo de gerenciamento de ciclo de vida da aplicação. Então a gente fez um relatório, isso daqui foi antes, quando a gente começou o processo. Esse item aqui é o de qualidade, governança, configuração, vocês podem ver que estão todos muito baixos, exceto de projeto. Eles têm um controle de projeto interno muito forte, tá? Por conta de tudo que eles trabalham hoje. Depois que a gente terminou o projeto, esse foi o gráfico deles. Você pode ver, ó, qualidade subiu bastante, a maioria deles aqui está quase no 100%, mas qualidade eles ainda não estão muito alto. Lembra que eu falei para vocês que eles não têm hoje teste de qualidade, não tem um teste unitário, muito mais pela ferramenta que eles usam, tá, gente? Embora eles tenham Delphi e Java, é o mínimo deles. O maior, por conta de histórico, é claro, a Petros hoje, a maior quantidade de produto deles está todo em COBOL. Então eles entendem o seguinte, mano, mesmo que a gente tenha uma ponta em Java, a gente prefere falar que não tem. E só por isso, a qualidade deles não subiu mais. Tá? Que aí eles teriam um nível de aderência maior, esse relatório que a gente criou. Tá, então vamos lá. A parte de planejamento deles, ok. Código, automatização para criação de branch, ok. Build automatizado, teste, tem um controle ok de teste. Eles conseguem garantir que o desenvolvedor não está fazendo nada subir para produção porque quer. Release e deploy está automatizado, pessoal da operação está ok. E eles têm um monitoramento legal do ambiente. O monitoramento aqui, só para vocês saberem, sempre que acontece alguma coisa errada no processo, naquela Azure Function, dispara um e-mail enviando para o pessoal da operação.
pessoal da operação e o pessoal de administração do eixo de DevOps. Então, se der algum erro, alguma coisa estiver fora do processo normal, eles recebem um e-mail. Ah, e se não estourar erro, mas for erro de regra de negócio? Ainda assim, tudo é logado lá dentro do Azure. Tá? A Microsoft tem uma integração aqui quase que nativa, tá? É um assembly que a gente instancia para poder gravar log lá dentro do Azure. Então hoje eles conseguem saber tudo o que está acontecendo para cada processinho deles que acontece. Tá? Se eles precisarem de histórico, está tudo lá, tudo isso usando o Azure. Poderíamos falar então com base nisso aqui que tem DevOps, já que eles mudaram um pouco a cultura? Talvez. Mas aí a gente olha esse outro aqui que fala o seguinte, ó. O DevOps é quando você tem Continuous Deployment, Continuous Delivery, Continuous Integration e ágil. A Petrus é ágil hoje? Não, não é ágil. Eles reconhecem isso. Para Petrus hoje, se a gente olhar para o manifesto ágil, primeiro item, indivíduos, interações, mais que processos e ferramentas. Para Petrus hoje, o processo dela é ainda mais importante, ainda. Tá? A Petrus, ela reconhece que ela tem que mudar, ela olha para aquele gráfico lá que eu mostrei para vocês de antes e depois, e ela entende que ela tem que melhorar algumas coisas internas. Então ela entende que ela tem que partir para o ágil? Sim. Até que hoje a Petrus já trabalha com algumas células ágeis. Tá? Quando eu fui conversar com eles até sobre isso, eles falaram, não, Armando, a gente entende que a gente está no processo de maturação. A gente não é ágil, mas a gente quer ser. Seja para desenvolvimento interno, seja para a gente poder ter terceiros trabalhando aqui dentro. Dito isso, existe muita gente radical que poderia falar bem assim, não, a Petrus não tem DevOps. Ela não é ágil, não tem teste automatizado. Gente extremamente radical, mas não esse radical. Tá? Gente radical que fala o seguinte, eu já tive discussão, gente, parece até que eu fico batendo um pouco na internet, né? Mas não, geralmente eu fico mais quietinho. Geralmente. O pessoal não entende que DevOps é cultura. O pessoal quer muito levar assim para perto, mas não tem teste automatizado. Não, mas eles não são ágeis. Mas, gente, a cabeça deles mudou radicalmente. Eu estava lá no início do projeto e estou mais ou menos no projeto ainda hoje. É legal quando a gente vai lá e vê como o processo deles, a forma deles trabalharem mudou. Todos mudaram? Não, não foram todos não. Óbvio que não foram todos. Sempre tem alguém que quer ser a ovelha estranha. Então hoje tem alguns errados lá que falam assim, vamos voltar que estava antigo, estava legal. Tem, tá? Mas são minoria, muito minoria. Se a gente falar assim, Armando, então eles têm melhor confiança, a comunicação melhorou, transparência, sim, gente, muito. Como eu falei para vocês, eu estava lá logo no início do projeto e não estou ainda, né, agora no final do projeto, embora não esteja mais tanto ali no dia a dia. E eu posso falar com vocês assim, sem pestanejar, a Petrus mudou muito a cultura dela. A cultura, o relacionamento que ela tem hoje com o pessoal de operação é outro. Tá? Então o pessoal de banco que tem um pouco de receio, eles já estão abertos a deixar executar script automaticamente no banco. Já estão abertos a isso. Até que a gente agora até fevereiro do ano que vem, a gente ainda tem algumas horas para gastar no projeto. E uma das coisas que eles querem fazer é isso. Armando, vamos tentar colocar a execução de script automático. Porque desde que a gente começou isso em abril do ano passado, o pessoal de banco começou a confiar mais. Desde que a gente começou a fazer esse processo, eles viram que mudou a qualidade dos scripts. Mudou porque o desenvolvedor não fica botando a mão toda hora. Eu sei que a maioria aqui é dev, mas a gente gosta de usar criatividade quando não precisa. Tá? Demais, às vezes, até. Então, assim, eu costumo falar, gente, que a gente não tem que ser radical, não tem que ir nem para um lado, nem para o outro. A gente tem que tentar achar o caminho do meio. Tá? Tem que ter equilíbrio entre as duas forças aí. Tem uma frase de alguém que eu não sou tão fã, mas às vezes a gente tem, fora do contexto, a gente fala algumas coisas legais. Eu não vou falar porque o espanhol é pavoroso, mas o significado é que a gente tem que ser duro com algumas coisas, mas não tão duro. Tá? É isso que eu quero trazer para quando eu falo desse projeto da Petrus. Se a gente for levar do jeito radical, no pé da letra, a Petrus não é ágil, não tem teste automatizado. Só isso, só de falar que não tem teste automatizado, já tem gente que está tremelique e fala que não quer nem conversar mais. Mas a Petrus mudou a cultura. Então tem que ser tão radical? Não. Mas a gente não pode chamar qualquer coisa de DevOps. A gente não pode botar um build automatizado e falar, nossa, eu tenho DevOps, DevOps. Não, não é essa a ideia.
Não é você falar, nossa, eu fiz um teste automatizado, um teste unitário, putz, mudei totalmente minha cabeça. Não, não é essa a ideia também. Tá? É preciso mudar a cultura mesmo, não só de uma pessoa. É preciso mudar a cabeça de quem vem de cima. Tá? Precisa ter uma mudança de quem é gerente, coordenador, diretor. E se não tiver essa mudança, gente, por mais que o desenvolvedor queira fazer as coisas, não vai acontecer. Sabe o que acontece quando não muda a cabeça de quem está em cima? O desenvolvedor sabe. Então, se a gente não tem essa mudança, não tem pessoas acima que queiram mudar, pessoas que façam essa mudança, infelizmente não acontece. Uma figura que teve na Petros, que ajudou demais a gente, que assim, só depois que eu fui conversar com o Saldanha, que eu fui notar isso, coisa assim, que a gente só nota depois que a gente vai acabando, foi a figura do advocate. Eu falei assim, nossa, advocate? Eu falei, não, Armando, é uma pessoa que eu já tinha visto falar de advocate, da Microsoft. A Microsoft, se vocês procurarem lá, MSFT, advocate, vai chover mesmo. Até eu dou uma doida lá, posto assim. São pessoas que estão ali para defender um lado. Mas defender qual lado? Defender o lado do desenvolvedor. O Developer Advocate, a ideia dele é ser o melhor amigo do desenvolvedor. Tá? Foi a figura, eu posso dizer para vocês, que talvez tenha mais ajudado a mudar a cultura dentro da Petros. O eixo do DevOps ajudou bastante. As integrações, um monte de coisa nele, tecnicamente falando, ajudou bastante a parte do ferramental. Foi primordial. Mas se a gente não tivesse a figura do Developer Advocate, nada tinha acontecido. Quem eram essas pessoas? Eu lembro que as pessoas que eu mais venho em mente foi uma vez eu fui apresentar a parte de teste do eixo do DevOps. Eu fui, mostrei, beleza, o cara olhou assim, o cara não falava nada, só ficava me olhando. Na hora que eu acabei, eu falei, atende a você? Ele falou, Armando, perfeito. É isso que a gente precisava. A gente precisa de uma ferramenta que tenha todo esse histórico, tenha todo esse controle. Eu falei, não, beleza. Foi. Aí, conforme a gente voltava na Petros, foi 1 ano e meio, indo todo dia para o Rio de Janeiro. Eu só não conseguia assistir nenhum jogo do Flamengo, gente. Parece que é praga mesmo o negócio. Não peguei nenhum jogo do Flamengo em 1 ano e meio lá. Conforme a gente indo para lá, a gente viu que, claro, no início todo mundo vinha procurar a mim, ou o Eduardo, que eram as pessoas de referência tecnicamente. Mas com o tempo pararam de procurar a gente. Começaram a procurar só essa outra pessoa que eu tinha apresentado. Isso foi o legal da gente ver. Que assim, depois a gente assim, vamos fazer o treinamento, vamos, Armando, mas chama tal pessoa, porque essa tal pessoa vai falar lá sobre a ferramenta também. Porque era a pessoa deles. Eu era um cara de conhecimento técnico, legal, que conhecia a ferramenta. Mas eu não sou um deles. Acabou o projeto, eu vou sair. Quem é que vai ficar lá defendendo a ferramenta? Não a ferramenta, mas o projeto, o processo. São eles. Então assim, foi uma figura, claro, tem os dois que já estavam lá no início, desde o início do projeto, mas essa outra pessoa foi quem ajudou a gente a fazer acontecer. Depois a gente via que as pessoas levantavam lá, perguntavam para ele, putz, dava até um apertinho no coração assim, putz, não sou mais eu que eles estão perguntando, não sei o quê. Mas faz parte, eu não estou ali para isso. Eu estou ali para fazer o projeto. Vai acabar, eu vou virar as costas, vou sair. E eles vão continuar tocando. Essa pessoa, o Developer Advocate, é quem está ajudando a manter as coisas lá. É quem vai num ali e fala uma coisinha legal, é quem fala com o outro, vai botando a sementinha em cada um e vai mudando a cabeça dos outros. Como eu falei, não dá para fazer isso com todo mundo, tá? Você vai ter um erradinho ali que gosta de ser do contra. Mas essa pessoa, o Developer Advocate, eu posso falar que foi ela que fez o projeto acontecer. Os Developers Advocates, só para vocês saberem, nós temos até um mascote, tá? Esse é o mascote dos Developers Advocates. Se vocês forem procurar no Google, é esse bichinho. Não sei por que é ele, tá? Mas só sei que é ele agora, de camisinha vermelha, gordinho. Mais legal, gente, ele é gordinho. Tá? Qual é a função do Developer Advocate? Bem, é alguém cujo trabalho é ajudar os desenvolvedores a serem bem-sucedidos em uma plataforma ou tecnologia. Quer dizer, pode ser alguém que goste muito de uma determinada plataforma, de uma determinada tecnologia? Pode. Esse cara vai ser um Developer Advocate? Não, não necessariamente. Conhecimento técnico não é base para a pessoa ser Developer Advocate. Tem que ser um arquiteto de software? Pode ser. Não é necessariamente também essa pessoa. Tá? Um Developer Advocate, ele é alguém que vai defender os desenvolvedores, não apenas a plataforma. Os desenvolvedores têm que ser a principal prioridade de um Developer Advocate. Então é alguém que vai defender o desenvolvedor.
Ah, vai ser o coordenador? Não, não necessariamente. Lembra o seguinte, eu falei que tem que ser alguém que vai defender o desenvolvedor, não é que vai ser o líder do desenvolvedor, não precisa nem ser um líder técnico, um developer advocate. O developer advocate tem que ter essas características: aprendizado contínuo, tem que ser curioso, tem que pensar fora da caixa. Lembra o seguinte, ele vai estar conversando com gente diferente o tempo todo. Ele meio que vai ser referência. Ele não é uma referência indicada, não vai chegar um coordenador e vai falar, ó, aquele ali é o developer advocate. Não. Ele naturalmente é a pessoa que os outros vão atrás. Naturalmente você vai ver que é a pessoa que todo mundo mais conversa, é a pessoa que vai falar, não, conversa com o Lauro, não, conversa com o Alexandre. São essas pessoas que naturalmente vão acontecendo. Precisa ser desenvolvedor? Seria bom, mas não precisa. Tá? Ah, o Renan pode ser um developer advocate? Pode. Não tem nada contra, não. Só que ele tem que ser uma pessoa de referência para desenvolvedor. E a gente sabe, ser de referência para desenvolvedor, se você não é desenvolvedor, nada contra, Renan, agora não mata você, ó. Mas desenvolvedor é um bicho meio estranho, tá? Se não for desenvolvedor, os bichos ficam meio... dá um passo atrás. Ele tem que ser a pessoa que aplicou a teoria que ele estudou. Putz, eu já li um monte de livro, Flutter, putz, eu li livro de Java, nunca trabalhei com Java na minha vida. Flutter, menos ainda. Eu posso defender eles? Não. Eu posso falar para vocês conceito. É diferente de eu ser um developer advocate, vamos supor, de .NET. Dá para ser. Porque eu apliquei muita teoria. Mas eu vou ser? Não sei, gente. Como eu falei, isso é a coisa que eu falo que é igual ser indicado como nerd. Um nerd não fala que é nerd. Um nerd é os outros que apontam que ele é nerd. Não adianta você botar um óculos, você vai falar óculos redondo, não é redondo. Não adianta você botar um óculos, vou dizer assim, e falar que você é nerd. Não. Um nerd, ele é apontado pelos outros como nerd. E ele tem o principal, gente, ele tem que gostar de compartilhar e ajudar. Se for uma pessoa boa tecnicamente, que aprende o tempo todo, é curioso, pensa fora da caixa, aplica a teoria, mas ele não gostar de compartilhar, esquece. Então aqui a gente tem características até aqui de um arquiteto sênior, podemos dizer. Mas se ele não gosta de compartilhar e ajudar, esquece, ele não serve para isso. Tá? Por isso é uma coisa natural ser um developer advocate. Se você não gosta disso, não adianta. Como é que você vai defender alguém que você não está nem pronto ali para ajudar e compartilhar com ele? Não acontece, entendeu? Por isso que isso é muito importante. Os outros itens, tecnicamente, esses daqui são os itens mais importantes. Agora, uma coisa que não é normal, né, para quem é mais fechado, mas isso aqui acontece naturalmente, mesmo para quem é mais fechado, tá? Gostar de ajudar e compartilhar os outros. Claro que nem sempre todo mundo está de bom humor, né, gente? Não espera que, putz, você vai estar rindo e sorrindo igual um besta todo dia. Não, vai ter dia que você vai estar de pá virada, mas geralmente, Laura, foi para você, tá? Geralmente elas gostam de compartilhar e ajudar. Gente, o projeto não foi só meu, todas essas pessoas aqui estavam envolvidas, seja o Lucas como gerente, o Thiago como é o diretor que estava lá no início, o Serginho, esses dois aqui são o pessoal da Petros, a Fabiana do comercial, e os dois ali do canto, escondidinho, eles estavam no projeto, mas infelizmente não estão aqui hoje para contar a história e colher os louros da fama do projeto, tá? O projeto, óbvio, gente, não tem como tocar um projeto desse tecnicamente sozinho. Então, tecnicamente, esses dois da Petros, o Eduardo e o Leonardo, que está aqui no cantinho, sim. Sem eles também não tinha nada acontecido, não. A diferença é que eu fui o cara de pau para vir aqui falar, tá? A grande diferença de tudo é essa. Gente, a apresentação foi essa. Se depois vocês quiserem entrar em contato comigo, nenhum dessas redes sociais que eu bato boca não, tá, gente? É só no Telegram que eu bato boca. Nessas daí eu costumo ser mais normal, tá? E os links do Azure DevOps, se alguém tiver curioso, quiser aprender mais, esse QR Code, ele dá acesso a um monte de link do Azure DevOps, tá? Tudo isso daqui, desde o Server Express, que é gratuito para você instalar, até o Stack Overflow, Twitter, YouTube, tudo isso daqui está disponível para vocês. Nesse QR Code tem também os Twitters desses caras do Azure DevOps que eu falei para vocês. Então lá tem o pessoal que apresenta o Azure DevOps, os advocates do Azure DevOps, tem o Product Owner do Azure DevOps, o líder do time do desenvolvimento do Azure DevOps, todos eles estão com o Twitter lá. Eu só não falei quem é quem, mas é fácil de descobrir quem é quem na hora que vocês verem os Twitters, tá? Então assim, esse material aqui, para quem quiser aprender um pouco mais da ferramenta,
É o melhor que tem. O community, cadê o community? Develop Community é um lugar bom para você tirar dúvida. Mas se você quiser tirar dúvida de verdade, rápida, vai no Twitter. Os caras respondem rápido demais. Não respondem só, com mais de um responde a mesma coisa, tá? Já teve coisa que eu perguntei, que deu 20 minutos, um respondeu, no outro dia outro respondeu, depois outro respondeu. Então os caras, assim, eles estão realmente... A questão do advocate é essa, gente, tá? Os caras estão ali para defender qualquer hora do dia. Se vocês acompanham esses caras que são os advocates do Azure DevOps, os caras viajam o mundo todo, mas estão ali respondendo no Twitter, tirando dúvida, no que precisar, os caras estão ali para ajudar. Tá? São vários, é claro, né? Mas eles estão ali para ajudar no que a gente precisar. Então, gente, minha apresentação foi essa. Eu espero, se não deu para mostrar nada prático, mas depois eu posso disponibilizar algumas coisas para vocês sobre o projeto, tá? Muito obrigado por vocês. Ah, dúvidas? Nenhuma. Vamos lá, pessoal, sem vergonha. Não, eu Quem perguntar alguma coisa ganha uma cerveja. Como é que foi a tua lógica, ou racional, assim, para construir até chegar nesse pipeline? Quais foram as principais dificuldades, assim, da construção do pipeline de COBOL, por exemplo? Então, quando a gente for construir esse pipeline, realmente foi o que mais deu trabalho. Porque é o seguinte, a gente sabia que tinha que baixar os fontes, e eles falavam assim, olha só. Eles tinham uma ideia também do que eles queriam. Falaram, quando a gente baixa, o nosso processo manual é o seguinte, a gente baixa o fonte, abre cada fonte, vê quais são as dependências que no cabeçalho de cada um lá, tem tipo um include, alguma coisa da vida, a gente baixa cada um desse, pega, empacota, manda para dentro do servidor. Essa é a regra geral. Isso não, beleza, você, putz, moleza, né? Vou lá, leio, interpreto, baixo, o Git, está tudo no Git. Aí começaram a falar, não vai estar tudo no mesmo Git não, vai ter coisa que vai estar em outra estrutura de Git. Falei, danou-se, né? Aí o Azure DevOps, até hoje eu acho, ele ainda não baixa de duas estruturas distintas, então nós tivemos já fazer isso na mão. Então a gente tem que ver os caminhos e baixando automaticamente. Aí falaram, não, olha só, agora é só pegar isso tudo e manda para o servidor. Como? Putz, vamos lá, vamos ver. Aí nós descobrimos que o processo era acessar via telnet, nem eles faziam dessa forma não. Eles têm uma outra ferramenta lá, visual deles, que faz isso. Só que a gente não podia usar nada visual. Então a gente descobriu uma forma de fazer isso via telnet, pegava o módulo, os compactado, mandava para eles um tar da vida, e lá dentro ele descompactava e dava jeito de buildar e cuspia um binário. Então assim, essa foi a regra geral. Tiveram alguns problemas? Tiveram. Teve gente que falava assim, não, esse daqui, ao invés de usar o include dessa forma, usa dessa outra forma. Então nós tivemos que quase fazer um interpretador de COBOL para a gente poder fazer essa parte do build do COBOL. Assim, uma vez que a gente passa por essas exceções, tipo daquelas coisas que você olha para trás e vê, putz, fiquei orgulhoso. Assim, a parte do COBOL eu nem falo que fui eu não, tá? O Eduardo Cláudio que fez mais essa parte. Tá? A minha parte, eu fiquei mais com a parte das functions e com a parte dos processos. A parte de build, sim, o Java foi o mais tranquilo que a gente teve. Java e algumas coisas de ASP clássico que eles tiveram. O Java a gente baixou, jogou pro meio e acabou. O ASP clássico era baixar, zipar e publicar. O COBOL foi o que deu mais trabalho. O Delphi também foi só linha de comando. Assim, o COBOL foi mais legal por conta disso. O que a gente teve que fazer para meio que interpretar, deu trabalho, mas deu certo e é legal olhar para trás e ver funcionando. Ver hoje lá, eles praticamente não acionam a gente para mais nada. O projeto hoje está rodando para o principal sistema deles, que é o sistema de previdência, que eles falaram, mano, o dia que isso entrar vai ser um caos, não sei o quê. Entrou em produção e a gente não teve problema. Tanto para build, quanto de processo, de teste, para criação de bug, a parte do flow, tudo rodando direitinho. Você tem métricas assim de tempo de melhoria, assim, de pipe que demorava antes, está demorando tanto agora? Eu pedi isso para eles. Eles falaram, Armando, a gente não tem essa métrica ainda agora. A gente está no processo de extrair essas métricas, porque a gente está nesse processo de buildar, fazer tudo certinho, para a gente poder ter isso. Eles falam o seguinte, Armando, não se compara. O tempo que antes um desenvolvedor levava, tinha que abaixar o primeiro fonte COBOL, ficar olhando dependência, putz, esse daqui, era um processo manual para o COBOL, extremamente manual. Então, conforme eu falava, Armando, hoje o desenvolvedor não faz mais nada.
Vou mandar um monte de gente embora aqui. Não, brincadeira. Não vou mandar embora, não. Tá? O que acontece é, hoje os desenvolvedores eles estão mais focados naquilo. Tá? Eles, em desenvolver. Então eles falam o seguinte, teve treinamento para poder explicar para eles a estrutura nova? Claro, tem que ter. Mudou de um SVN da vida para um Git via Team Explorer. Então o que a gente fez, falou, ó, gente, Team Explorer é esse aqui. Quer baixar é assim, quer fazer check-in assim, ponto. Ah, da onde a gente vai baixar? Não, na hora que vocês entrarem no processo, automaticamente a gente vai criar um branch de dev para vocês. Qual é o nome da dev? É o mesmo número do chamado, mais simples possível. Então eles já sabem onde ir. Eles vão lá, pega, baixa, edita, mexe o que tem que fazer, faz o check-in do jeito que a gente ensinou. É cartilha mesmo para eles. Fazem, sobem, acabou. Então, Armando, hoje não se compara ao tempo que a gente tinha antes para colocar um binário homologação, que eles tinham que mandar para o servidor, startar o processo de build manual. Aí o cara ficava lá, buildando, não sei o quê. Depois pegava, copiava aquilo, colocava homologação. Aí para produção era outra. Não, acabou isso. O processo de build de homologação é único. Se não tiver erro, é o mesmo binário de um, vai para outro e acabou. Eles falam assim, desfilem sem ter números hoje, mudou absurdamente. Não só isso, mas o que eles falaram que é mais legal foi ver como o pessoal comprou a ideia. Entendeu? Como eles entenderam, a maioria deles entendeu. Vou te falar assim, eu só soube de um caso de uma pessoa que falou, putz, volta antigo. Os outros, todos gostaram. Porque eles sentiram que agora, eles sabem, a gente sabe que quanto mais processo automatizado, menos chance a gente tem de cometer erro. Isso é bom, né? Até para nossa autoestima, isso é legal, né? Então assim, eles gostaram disso, de ver que eles estão mais focados no que eles precisam fazer. Sobre ganho, sim, teve bastante. Só essa parte de você fazer um build só e automatizado, já foi um ganho absurdo. Mas pergunta? Como é que foi esse pipe de functions? Como é que você inseriu o pipe de functions para isso? Vocês fazem alguma gerência dos códigos que vão para a function? Como é que vocês estão fazendo isso? Daquela Azure Function? Isso. É um function que está estático ou ele também está evoluindo? Não, nossa. Como é que está a estabilidade disso daí? Evoluiu demais nesse tempo. Porque, como eu falei, a gente foi colocando as coisas em ondas. A primeira versão que subiu, já subiu para atender tudo. Eles falam assim, não, a primeira versão só tem que atender programa Delphi, a segunda para atender não sei o quê. Só que a gente já preferiu fazer o seguinte, ó, desde a primeira versão que a gente subiu, tanto os processos quanto a function já estava 100% funcional. Só que, claro, foram surgindo assim, não, mano, putz, tem essa situação aqui de bug que a gente precisa mexer. Então eu fui evoluindo isso também. Tem uma parte lá no Git só para essa function. Aí eu fazia isso lá, eu pegava lá, porque como só eu estava mexendo, eu mesmo fazia o publish através do Visual Studio. Aí um belo dia eu estava lá falando, mano, e o dia que a gente vai fazer isso? Falei, putz, falei, não, pera aí. Eu fui lá, eu criei uma pipeline para poder fazer build e publicar também direto no Azure. Então hoje tem uma pipeline lá para eles terminam de editar, a gente termina de editar, só vai lá na pipeline e ele já publica em produção e homologação, quer dizer, homologação e produção. Porque eles têm esses dois ambientes também por Azure DevOps. Perguntas? Mais ninguém? Acabou? Obrigado, gente.